Fala, meus amigos, nós estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma aula de hermenêutica. E, para tanto, antes de entrarmos no nosso assunto propriamente dito, eu quero que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, pois isso com certeza nos ajudará muito nessa trajetória de ensinamento. Bom, vamos ao nosso assunto. Hoje nós iremos falar sobre métodos da hermenêutica. Métodos da hermenêutica. Lembrando que o método é aquilo que você faz para alcançar o seu objetivo. A técnica são os passos que você utiliza para você atingir o método, certo? Portanto, o método ele pode ser um, mas os passos para você atingir e aplicar o método pode ser de cada um, certo? Enfim, o primeiro método que nós vamos estar estudando hoje é o método analítico. Método analítico. O próprio nome já indica. Analítico vem de análise. O método analítico é aquele método que fará com que, por mais que um texto, por mais que uma palavra, por mais que um livro não tenha tanto significado para nós, mas ele precisa ser estudado. E quando se refere à Bíblia, nós iremos entender, nós iremos perceber que por mais que um determinado assunto ele se configure como insignificante para nós, este assunto deve ser estudado no seu todo, certo? Portanto, nós temos os passos para nós aplicarmos o método analítico. O primeiro passo é a observação. O primeiro passo básico é a observação. O método analítico, ele nos fará com que nós entendamos o texto lido. E o primeiro passo, como já dizemos, é o passo da observação. Neste passo, nós iremos observar o texto de forma ipsis literis, ou seja, nós iremos observar o texto da forma que ele foi escrito. Nós não iremos fugir da autoria, nós não iremos fugir da forma utilizada pelo autor, certo? Nós iremos averiguar, observar a forma literal que o autor utilizou para escrever aquele texto. Portanto, nós iremos observar o texto da forma original que ele foi escrito. Enfim, depois nós vamos também utilizar o passo da interpretação. Após observar, após o primeiro passo da observação, nós vamos também utilizar o passo da interpretação. No passo da interpretação, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora observar o que este texto tinha de interessante para o autor quando ele escreveu e também para o leitor ao ler este mesmo texto. Então são duas coisas interessantes na interpretação, ou seja, após a observação do texto, ipsis literis, da forma que foi escrito, nós vamos agora interpretar. Essa interpretação não tem nada a ver com o último passo, que é da aplicação. Na verdade, a interpretação aqui é o que este texto tinha ou tem de interessante para o autor e também para o leitor, certo? Então nós vamos entender isso aqui dentro do passo da interpretação. Depois nós vamos entrar na correlação, ou seja, após o primeiro passo, que é a observação, após a interpretação, agora é hora de nós fazermos uma correlação. O que vem a ser isto, essa correlação? Na verdade, agora nós vamos procurar os textos que têm a mesma conotação. Ou seja, nós vamos, mesmo que seja de autores diferentes, mesmo que tenha sido escrito em épocas e em tempos diferentes, mas
se é concernente ao mesmo assunto, então existe uma relação. Por isso chama-se o passo da correlação. Isto para quê? Para que nós possamos atingir o nosso objetivo. Então, dentro do passo da correlação, nós iremos comparar textos com textos. Eu vou dar um exemplo aqui para os senhores. Por exemplo, se você estiver estudando sobre o fato de Jesus ser Deus. Então você, por exemplo, pega lá o texto, Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 8. Na verdade, se nós começarmos a partir do versículo de número 1, nós vamos ver o próprio Deus falando a respeito do homem, falando a respeito dos anjos, mas quando chega no versículo de número 8, assim está registrado, mas do Filho diz, ou seja, Deus falando a respeito de Jesus, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E aí, quando eu me remeto ao Salmo de número 45, versículo 6, eu vou deparar com uma palavra que tem relação. O salmista diz assim, o teu trono, ó Deus, é eterno, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ou seja, eu encontrei aqui o quê? Um texto que tem a mesma relação. Está falando do mesmo assunto, só que o escritor aos Hebreus está se referenciando a Jesus e, no caso do Salmo, está referenciando a pessoa de Javé, ou Iavé, ou a pessoa de Deus. Se tratando da mesma pessoa, é o mesmo assunto, então nós encontramos aqui o quê? Uma correlação, certo? Para entender, para alcançar uma finalidade. Por exemplo, outro exemplo aqui dentro da correlação. Se eu pego, por exemplo, aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. Onde está registrado da seguinte forma. E não tentemos a Cristo. Ou seja, o apóstolo São Paulo está dizendo à igreja de Coríntios, e não tentemos a Cristo como os vossos pais tentaram lá no deserto e foram mortos pelas serpentes, certo? Aí quando eu vou lá para o livro de Números, Números capítulo 21, versículos 5 e 6, nós vamos deparar com o seguinte texto. E o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. E Deus enviou serpentes mordedoras e eles começaram a morrer aos milhares. Enfim, eu estou tratando de uma correlação entre assuntos. Um assunto tem a ver com o outro. Mesmo que um fala e não tentemos a Cristo, como o apóstolo Paulo diz, o outro fala e o povo murmurou contra Deus. Obviamente, estamos falando da mesma pessoa dentro de um mesmo assunto, certo? Só que Paulo se refere a Jesus e lá no livro de Números se refere à pessoa de Deus, se tratando da mesma pessoa, correto? Então é muito maravilhoso. Quando eu abro, por exemplo, a Bíblia, em Colossenses 2,9 vou encontrar outra relação. Colossenses 2,9 diz assim, olha, porque nele, está falando da pessoa de Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Logo eu vou entender que Jesus é Deus. Enfim, mas continuando aqui. Então, no passo da observação, eu observo o texto ipsis literis. Na interpretação, eu vejo o que o texto representava ou representa para o autor e também para o leitor. Na correlação, eu faço uma relação entre textos e textos dentro do mesmo assunto, porém podendo ser de autores diferentes ou até escrito em épocas e lugares diferentes. Enfim, quando eu chego no último passo, que é o passo da aplicação, é aqui que mora o segredo, a aplicação. Neste passo da aplicação, agora, depois de passar pelo passo da observação, da interpretação e da correlação, na aplicação agora, eu vou ver que tipo de mudança eu farei na minha vida após ter descoberto estas verdades da Bíblia. Olha que interessante. Quais são as mudanças que serão feitas na minha vida? Ou seja, já é o texto sendo aplicado na minha vida, promovendo mudança. Olha que interessante, a aplicação do texto.
Enfim, o outro método que nós vamos falar é o método sintético. Método sintético. No método sintético, nós vamos procurar entender o livro num todo. O livro no seu sentido total. O livro no seu sentido amplo. Nós vamos entender o livro no seu sentido total. Para tanto, nós precisamos, ao ler o livro, nós precisamos procurar as palavras-chave do livro. Porque às vezes uma palavra já nos trará o contexto total do livro. Olha que interessante. Uma palavra às vezes nos fará entender o livro, o sentido do livro. Então, uma característica, olha que interessante, do método sintético é justamente o espaço que o autor dedicou a determinado assunto. Por exemplo, quando nós estamos estudando o livro aos Hebreus, nós vamos entender que o assunto que se passa, o assunto descrito no livro na sua totalidade, é sobre a fé. Ele nos remete à palavra fé. E quando nós chegamos no capítulo de número 11 de Hebreus, nós vamos ver ali que o comentador, o autor do livro, ele ocupa um capítulo todo a respeito da fé. Né? O capítulo 11 é costume nosso já de dizer, é a galeria dos heróis da fé. Então, no método sintético, nós iremos estudar e entender o livro todo, portanto, procurando as palavras-chave e o tempo dedicado pelo autor em determinado assunto, certo? Bem, agora vamos falar aqui sobre o último método que nós vamos estar relatando. Método biográfico de estudo da Bíblia. Método biográfico de estudo da Bíblia, certo? Neste método, o nome já indica, biográfico, ou seja, nós vamos estudar os personagens que o Espírito Santo permitiu que fossem inseridos na Bíblia. Então, é muito importante e somará muito no nosso conhecimento bíblico, né? Na nossa cultura bíblica, o fato de estudarmos a biografia de determinado personagem da Bíblia. É ali que nós vamos descobrir o caráter do personagem. Nós vamos descobrir o contexto em que o personagem viveu. Nós vamos aprender ali os sistemas políticos, religiosos, os sistemas que imperavam no tempo daquele personagem. Afinal, é uma biografia do personagem que nós estamos levantando. Então, o método biográfico, ele trará muito conhecimento para nós, visto que nós conheceremos os personagens de forma individual. Portanto, nessa aula de hoje, nós aprendemos aqui métodos da hermenêutica, certo? Primeiro, método analítico. Segundo, método sintético. Terceiro, método biográfico. Nós vamos ficar aqui hoje com essa aula e na próxima aula, com certeza, falaremos de um outro assunto. Tamo junto, é isso aí, faça um bom proveito, estude, dedique. Hermenêutica, a arte e a ciência de interpretação de texto.